Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo César e estou aqui com alegria no coração, para fazer um vídeo agora sobre a vida de Estevão. A pedido do meu amigo pastor Natalino, que leciona na CETEB, Seminário Teológico Bereano, abençoado seminário, eu venho com essa missão de falar da vida de um homem muito importante na Bíblia Sagrada. Este homem chama-se Estevão. A história dele está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 6 e 7. Pois bem, Estevão foi um dos primeiros seguidores dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. Sim, durante uma crise entre judeus de fala hebraica e judeus de fala grega, dois tipos de judeus, né, de falas distintas, os apóstolos precisaram e decidiram, claro, sempre com a orientação do Espírito Santo, nomear homens para cuidar de tarefas especiais, delicadas, tarefas importantes. E Estevão estava entre estes 7 homens. Assim, nasceu o diaconato. Sim, a Bíblia, que é a palavra de Deus infalível e inerrante, registra neste livro de Atos, nestes capítulos 6 e 7, que Estevão era um homem cheio de graça, cheio de poder, que fazia maravilhas e sinais entre os povos. Só que isso incomodou vários líderes de várias sinagogas. E estes homens passaram a ter inveja e passaram a perseguir Estevão por causa da sabedoria que Estevão tinha para falar, para pregar. E eles se conluiaram, se ajuntaram para entregar Estevão ao Sinédrio. O Sinédrio, para esclarecer, é uma assembleia de anciãos judeus da alta classe que atuava em prol do imperador romano, do Império Romano. E eles conseguiram levar Estevão até o Sinédrio, para que o Sinédrio julgasse Estevão. Só que lá, Estevão também não se calou. Ele soltou a língua. Cheio do Espírito Santo, como era cheio do Espírito Santo, um homem cheio, repleto do Espírito Santo, ele pregou, e pregou efusivamente, usando o Antigo Testamento, falando desde a aliança de Deus com Abraão até Êxodo, naquela parte ali onde Deus vê a desobediência do homem. E Estevão pregou isso na sinagoga para estes. Só que isso deixou-os mais perturbados ainda. Essa pregação deixou estes líderes das sinagogas, aqueles povos, com mais vontade de prejudicar, digamos assim, Estevão. E essa pregação foi a pregação que o levou à morte, que culminou com o seu julgamento, né? Julgaram-no e o apedrejaram. Estevão morreu apedrejado. Só que antes, durante o apedrejamento, Estevão
olhou para os céus, elevou os seus olhos aos céus e viu a glória de Deus. Esta passagem está lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Estevão elevou os olhos aos céus e viu o reino de Deus, e viu Jesus Cristo assentado à direita do trono de Deus, o Pai. E antes de dar o último suspiro, Estevão, como cristão verdadeiro que era, ele orou a Deus, orou a Jesus, e pediu que Jesus Cristo não imputasse pecado a estes homens que estavam o apedrejando. Ele pediu, através da oração, antes de morrer, para que Deus perdoasse os seus assassinos. Pois bem, eu faço uma pergunta. Vocês veem alguma semelhança entre o martírio de Estevão e o martírio de Jesus Cristo? Deixo esta pergunta retórica para vocês pensarem, meditarem. Então, essa é a passagem de Estevão. Essa é a história de Estevão, um homem que cheio de poder, cheio de graça, que fazia maravilhas e sinais, né? Cheio do Espírito Santo, foi apedrejado e deixou legado, deixou sim. Ele, como já falamos, foi através da história dele que se iniciou o diaconato nas igrejas, né? Ele não era um simples diácono, ele era um diácono, o diácono, deixando para nós que não importa se pastor, se presbítero, se missionário, se evangelista, se auxiliar de serviço, não importa, claro, falando no masculino e no feminino. O que importa é o estar cheio do Espírito Santo. Ele deixou-nos este legado. Deixou também que devemos seguir os passos de Jesus Cristo até a morte. Não devemos temer. E durante momentos de dificuldade, devemos procurar enxergar a glória de Deus. Curiosidade nesta passagem de Estevão, nesse registro. Durante o apedrejamento dele, ali estava um jovem chamado Saulo, que estava participando do apedrejamento, consentindo com o apedrejamento. Este jovem Saulo, que mais tarde viria a ser o importante apóstolo Paulo. Curioso, né? Pois bem, é o que eu tenho, o que eu separei para deixar para vocês. Eu recomendo que os irmãos se aprofundem na história de Estevão, pesquisem, meditem, né? Busquem se aprofundar, pois é um exemplo a ser seguido. Eu não entrei em detalhes de datas e locais, não. Eu fui no principal, o que eu achei que era importante lhes repassar. Assim, eu acabo já agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a oportunidade de mais uma vez colaborar, repassando um pouco do que eu estou aprendendo. A paz do Senhor a todos e que Deus continue abençoando a cada um. Boa noite.